Olá, esse é o devocional Graça e Paz da Igreja Presbiteriana em Humberto de Campos. E nós continuaremos hoje com nossas reflexões no livro de Provérbios. E hoje estaremos fazendo a nossa reflexão no capítulo 4 e no capítulo 5. O capítulo 4 inicia um diálogo entre o pai e o filho, descrevendo como deve ser o procedimento do homem sábio. E aqui o pai e o filho, nós podemos entender que era pai Davi, rei de Israel, Salomão, filho, também rei de Israel. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus e Salomão como o homem mais sábio que já existiu na terra. Porém, nós queremos prefigurar para os dias atuais como o pai sendo Deus e nós sendo os filhos. E o texto começa dizendo: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atento para conhecerdes o entendimento. Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueces da palavra da minha boca, nem delas te apartes. Não desamparem a sabedoria e ela te guiará. Ama e ela te protegerá. Então aqui mais uma vez nós vemos a ordem para nós guardarmos a sabedoria, adquirir a sabedoria, buscar ela com todos os nossos bens, com tudo que nós temos, e apresenta as recompensas se nós tivermos a sabedoria. Ela nos guardará, ela nos protegerá. No versículo 8 diz que se nós guardarmos, ela nos exaltará, nos honrará, será como um diadema de graça, como uma coroa de glória na nossa cabeça. Com isso, não está no sentido literal. Lembre-se que Provérbios é um livro poético e ele vem com muitas prefigurações, muitas palavras figurativas. Então, quando diz que é diadema, quando diz que é coroa de glória, está dizendo que essa sabedoria vai guiar a nossa vida, vai coroar a nossa vida com bons procedimentos, com atitudes corretas, com atitudes que vai trazer para nós glória. Não no sentido de nós nos exaltarmos, mas no sentido de nós não nos envergonharmos das nossas atitudes, dos nossos procedimentos e não envergonharmos também as pessoas que estão ao nosso redor, que estão nos ensinando. A partir do versículo 14, diz: não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus, evita-o, não passe por ele, desvia dele e passa de largo. Então aqui está dizendo que nós não devemos concordar e nem sequer permanecer e nem sequer se aproximar do caminho do perverso. Quem é o perverso? Nós falamos aqui no nosso primeiro vídeo, perverso é aquele que não segue os mandamentos de Deus, que não está interessado em aprender a sabedoria de Deus, mas que quer seguir os seus próprios caminhos, seus próprios conceitos, seus próprios valores. Então aqui a Bíblia está mandando nós nos afastar, passar de largo, né? Nem para se aproximar. E nós queremos fundamentar esse texto também, para dar mais um suporte para você entender melhor. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então é assim que o homem sábio anda meditando na lei de dia e de noite. Essa lei está com ele o tempo todo. Esse mandamento está com ele quando ele vai dormir, quando ele se acorda, quando ele anda pelo caminho, no sentido de que esses mandamentos vão trazer a memória do homem sábio, para que na hora dele tomar decisões, a palavra de Deus venha à mente como luz, como lâmpada, e orienta ele no seu procedimento, nas suas decisões. E por fim o capítulo 4 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Então nós devemos guardar o coração, que aqui na Bíblia funciona como a sede dos nossos pensamentos, do nosso entendimento, das nossas emoções. E esse coração deve ser guardado, fundamentado na sabedoria divina, que é a palavra de Deus. O capítulo 5 continua a advertência de um pai para o filho, dizendo: filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destila favo de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Então nesse capítulo ele traz mais uma
figura que é a mulher adúltera. E aqui nós queremos simbolizar a mulher adúltera com o pecado. Porque o pecado também é assim. O pecado nos atrai, o pecado se apresenta para nós como algo suave, como algo doce. Foi assim no Jardim do Éden, quando o diabo apresentou o pecado para Eva. Ele era agradável, bom e desejável. Então é assim que o pecado se apresenta. E a mulher adúltera aqui é apresentada como aquela que conquista, como aquela que convida, como aquela que apresenta coisas suaves, doces e que ao fim leva à morte. E é assim que o pecado faz conosco. E nós temos que ter cuidado, porque a Bíblia diz que para que no final dos nossos dias nós não venhamos nos arrepender e não venhamos dizer por que nós não ouvimos o conhecimento, por que nós não ouvimos a sabedoria? O versículo 10 diz: para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinaram, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Então que nós venhamos ter esse cuidado, nós venhamos procurar com toda a nossa força, com toda a diligência, permanecer, encontrar a sabedoria que é a palavra de Deus e permanecer nela. Que Deus nos abençoe e nos guarde.